Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. E o assunto de hoje é decapitei. E agora? O que eu faço com essa cabeça e com o caule decapitado? Vou ensinar tudo para vocês. Então, gente, atendendo a pedidos dos meus inscritos, eu vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu corto uma planta. Isso depende muito da planta, do tamanho dela. Por exemplo, as minhas matrizes, que são essas plantas aqui maiores, as minhas plantas de coleção, quando eu faço a decapitação delas, eu já deixo a cabeça no mesmo local que ela estava, encostada no Carolina Soil, né? O substrato por baixo. Eu já tenho um vídeo aí ensinando isso, meu vídeo de substrato, eu mostro como que eu faço o plantio, e o vídeo do plantio da minha colheita também eu estou mostrando a montagem do pote, com drenagem de carvão, substrato e por cima, onde eu vou encostar esse caule cortado, eu coloco Carolina Soil, porque o meu substrato tem adubação química. Se esse caule recém-cortado encostar nessa adubação, pode acontecer o apodrecimento desse caule. Então, coloco Carolina Soil e encosto a minha planta lá. Nesse período, quando ela ainda não enraizou, ela vai sofrer um pouquinho. Ela vai murchar um pouquinho, desidratar, mas é um processo que eu prefiro, porque senão são dois sofrimentos. O primeiro da retirada do sol e depois a adaptação novamente ao sol. Então, as plantas maiores, elas resistem a esse enraizamento no mesmo local onde elas estavam. Então, aqui eu tenho várias que foram decapitadas, olha. Essa aqui é uma Black Rose, né? Está aqui passando pelo mesmo processo, aguardando as suas raízes brotarem. Aqui eu tenho Virginia Lee, também cortada, né? Olha só, aqui encostada no Carolina Soil, aguardando a emissão das raízes. Aqui eu tenho Etna também, cortada, passando pelo mesmo processo. Olha que planta magnífica. E como a gente tem, né, que propagar essas plantinhas. Olha essa aqui. Essa aqui é uma Blue Cat, também decapitada, mesmo com haste floral. E por falar em haste floral, eu tenho um vídeo já falando sobre os processos de propagação, segredos da propagação aqui no meu cultivo, e eu dei uma dica muito legal que eu quero mostrá-la novamente para vocês, que é a decapitação, olha só, deixando a haste floral, tá vendo? O que aconteceu? Aqui na parte da decapitação veio um broto, mas gente, olha a haste floral que eu cortei e deixei aqui, unida ao caule. Aqui é o corte, olha, veio um broto no topo e na extensão já mais um aqui e mais um do ladinho. Então, como sempre, propagação por haste floral dá show! É uma coisa que vocês precisam experimentar, precisam fazer, porque eu creio que é o maior segredo da propagação. Tanto a haste fora do seu caule, como estou ensinando lá nesse vídeo, como deixando ela junto com o caule cortado. Olha essa planta aqui, ó. Ela foi cortada há um pouquinho mais de tempo. É a Gibiflora Razak. E olha só, aqui no sol, né, no mesmo local onde ela já estava, as raízes já foram
emitidas. E agora ela começa a se recuperar desse processo de desidratação. Então, eu faço isso com as grandes, aqui tem várias, né? Poderia aqui, ó, Hair Delight, passando pelo mesmo processo. Essa maravilhosa aqui, ó, que é a Cupeno Red, babados e cores incríveis, também cortada aqui para vir bastante mudinha pra gente. Vou mostrar mais um aqui, ó. Essa aqui é a Cinderela 2, também cortada e aqui no mesmo local, dentro da estufa, aguardando a emissão das raízes. Essa aqui é uma Noir, Gibiflora Noir, também passando por esse processo. Agora, quando as plantas são menores, é um pouco mais difícil ficar num local tão quente, sem as raízes para poder levar a hidratação para elas. O que eu faço? Vou mostrar para vocês. Então, gente, quando eu tô cortando muito rápido, não deu tempo de colocar nos potes, ainda não tenho potes prontos, e são plantas grandes, olha aqui o que eu faço. Eu deixo elas encostadas nesses vãozinhos que tem aqui nas minhas bancadas. Tá vendo aqui, olha, um vãozinho. Encosto ela aqui nesse vãozinho, né? Deixo a parte de baixo livre. E aqui, por vezes, elas enraizam dessa forma. Quando as raízes surgem, eu planto. Ontem e hoje eu estou cortando, porque eu gosto de cortar, como eu já falei no meu vídeo de propagação, na lua nova. Então eu pego uma bandejinha como essa, bandejinha aqui, ela tem um furinho no fundo, né? Ó, eu vou cortando e colocando aqui, tá? Olha as pequenininhas, né? Várias aqui cortadinhas, ó. Essa é uma Scayville. Vou cortando, colocando aqui. Quando é uma planta que eu tenho muitas parecidas, eu já coloco a plaquinha de identificação, tá? Aqui dentro, para não haver confusão na hora do plantio. Aí o que eu faço? As maiores, eu vou colocar o pote e deixar aqui dentro da estufa mesmo. As menores, eu vou levar para um local com muita luz, mas sem o sol direto, mas um local mais ventilado. Isso vai fazer com que elas enraizem mais rápido e sem tanto sofrimento. Agora um detalhe, se vocês querem que as gigantes de vocês enraizem mais rápido, ainda que elas estiolem, vocês podem levar para esse mesmo local, sem sol direto, mas com muita luz e bem ventilado. Ela vai enraizar mais rápido. Aqui, no caso do meu cultivo, eu prefiro deixá-las na estufa, as grandes. E os caules, gente? O que a gente faz com os caules? O caule, se ele ficar numa sombra absoluta, ele pode vir uma muda ou até nenhuma. Pasmem! Ele precisa de um pouquinho de sol. Então, os meus caules, eles ficam lá no fundo, na minha última bancada, que pega menos sol, mas pega um solzinho da manhã. E depois sombra, mas é muito iluminado aqui. Então, aqui eu vou mostrar alguns caules para vocês que estão aqui nessa última bancada, um local bem iluminado, que pega o sol da parte da manhã. Então, aqui um caule de Jane Naylor, né? Algumas mudas já foram retiradas dele. Aqui, ó, dá para ver que já foi retirada uma muda, mas vai vir nova brotação. Mas você vê que é um caule próspero, né? Um caule bem próspero. Olha essa aqui. Também um caule próspero, já tá praticamente na hora de retirar essas mudas. É uma Pigargus. Essa aqui também, olha só. É uma Fefemo. Inclusive, eu mostrei a Fefemo no último vídeo das raridades. Olha isso aqui, gente. Olha a quantidade de mudas nesse caule que não está numa sombra absoluta. Black Peal. Tá vendo? Então, ele com um pouquinho de sol, tá? E bastante luz, ele vai prosperar muito mais. Caule de Majove, Gibiflora Majove. E aqui já foram retiradas mudas, olha. Tinha mais mudas aqui, que já foram retiradas e colocadas para enraizar. E ainda tem muda aqui. E onde retiramos, vejam só.
A gente deixei aqui 2 folhinhas e olha lá, uma nova brotação sendo emitida. Isso não acontece se você deixar o seu caule na sombra absoluta. Olha, uma decapitação de Cancan variegata. Olha a prosperidade desse caule, que também já retiramos algumas mudas daí. Por que eu falo para vocês isso? Eu já cultivo há bastante tempo, já tenho experiência nisso, e antes eu pegava o caule e colocava embaixo da bancada. E ali ele ficava muita sombra, acabava atraindo cochonilhas e vindo uma brotação pífia. E quando eu comecei a dar um pouco mais de luz, a brotação se intensificou. E detalhe, quando os brotos aparecem, como o caso dessa Fefemo, eu já começo a dar mais sol. Vou colocar já aqui na outra bancada, que pega uma parte do sol da tarde, onde já tem outros caules, olha, tá vendo? Com mudas que eu vou trazendo pra cá, como esse aqui, olha, tá vendo? Já tem uma brotação significativa, eu já trago pra cá, para ter uma adaptação ao sol antes da retirada desses bebês. Vocês estão gostando do vídeo? Não esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário dizendo o que achou e sugerindo um conteúdo para o próximo vídeo. Aquele que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se tiver dúvidas sobre esse conteúdo, conta para mim e eu tento esclarecer no próximo vídeo. E na nossa analogia entre as plantinhas e a gente, vou deixar mais uma mensagem para você. Assim como as plantinhas, que quando são cortadas, quando são privadas dos seus nutrientes, privada da água, ela se desidrata, murcha, perde aquele glamour. Nós também. Quando nós somos privados das pessoas que amamos, seja por uma doença, seja por uma perda abrupta, seja pelo fim de um relacionamento ou de uma amizade, nós também murchamos, ficamos tristes, não sabemos como reagir às situações mais difíceis que nós enfrentamos na vida. E tá tudo bem, porque é só um tempo, e é um tempo necessário até que você possa se recompor, como essa plantinha que agora está aqui, olha, murcha, começando a desidratar, as folhas estão caindo, expressando que ela não está no seu melhor estado. Quando já tem muitos dias de cortada e vem uma chuvinha, eu coloco, mesmo sem raiz, e ela brota, e ela emite raízes e começa a se fortalecer. Mas ela precisa se nutrir de alguma coisa. E assim é com a gente. Se você está passando por um momento difícil, como você tem se nutrido? Ou você não se nutre? Você está definhando num cantinho qualquer da sua casa ou do seu quarto e não sabe como sair dessa situação. Você precisa se nutrir. Você precisa de um pouco de luz. Luz de sol, você precisa de água, você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Se não fosse esse problema, como estaria a minha vida agora? E talvez se esse problema não existisse, a sua vida estaria bem. Então é hora de soltar, de deixar ir o problema. Porque há coisas que nós podemos resolver, mas outras não. Outras nós não podemos resolver. Irene, você quer que eu esqueça tudo? Não. Quando no caso de uma perda, quando nós perdemos alguém muito importante na nossa vida, nós nunca vamos esquecer. Mas a gente deixa ir e solta a dor, o inconformismo, aquilo que está te prendendo. Isso é necessário soltar. As lembranças, essas ficam para sempre. A história escrita, os momentos criados, esses ficam para sempre. Mas aquilo que você não pode mudar, deixa ir. Solta.
E eu tenho certeza que tudo vai começar a mudar e a melhorar na sua vida. A plantinha, se eu deixar ela naquele vão da estufa, esquecida, ela vai emitir raízes. Passado um tempo, ela vai se desesperar, porque ela não tem nutriente nenhum. E se eu continuar deixando ela ali, esquecida num cantinho da estufa, ela vai morrer. Então, nutra-se. Veja o que te causa dor hoje, o que te causa tristeza hoje, o que foi cortado de você. Como dessa planta foi retirado o caule, o que foi retirado da sua vida que te deixou triste, murcho. Pense, reflita. Você pode fazer alguma coisa para consertar? Se você puder, faça. Mas se você não puder, se não houver nada que você possa fazer para mudar essa situação, solta, segue em frente. Assim como essa planta vai se renovar, vai voltar a florescer, você também. É uma questão do que você tem se nutrido para deixar essa situação para trás. Então eu deixo essa reflexão para você, porque às vezes sofremos uma vida inteira por algo que não temos como mudar. E nós precisamos nessa vida estar em busca de soluções, gente. Soluções. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E não alimentar essa situação, ficar nela. Esse período é um período de passagem. Ela não vai ficar aqui murchinha e sem nutrientes para sempre. Porque essa vida tem um grande propósito. E o propósito dessa vida é ser feliz. Então, com essa mensagem, eu deixo um forte abraço, o desejo de que Deus abençoe todos vocês. Curtam e compartilhem esse vídeo. Ele pode ajudar outras pessoas. E até o próximo vídeo.